Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais um momento para mais um vídeo. Que tal falarmos um pouquinho sobre as curas que o Mestre Jesus fazia? Vamos ver numa mensagem de Emmanuel o que ele pode nos passar de reflexões sobre esses processos de cura. Eu me chamo João Marcelo Mesquita, este é o canal Saber e Luz, um canal espiritualista universalista, onde nós temos essa proposta de debater temas à luz desses livros espíritas, espiritualistas, obras que vão vir como complemento aqui para os nossos estudos, ajudando na nossa reflexão, para que possamos pensar juntos aqui e tentarmos chegar a algum desenvolvimento desses temas. Lembrando sempre que o mais importante é que possamos entender, assimilar o que for interessante, o que passar pelo crivo da nossa razão. Se por algum motivo você achar que esses estudos não são interessantes, basta descartá-los de uma maneira muito tranquila. Não há necessidade de se zangar, de se exaltar, é só seguir para a próxima leitura, para o próximo vídeo. A mensagem que vamos ler hoje, a mensagem de Emmanuel, ela se chama Curas. Ela saiu no livro Pão Nosso, da editora FEB, no capítulo 44, mas eu estou lendo ela a partir aqui do livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Aqui nós temos uma coletânea feita pela FEB, com mensagens todas de Emmanuel, nesse caso, comentando o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Essa mensagem é para falar sobre a passagem ali de Lucas no capítulo 10, versículo 9, quando o mestre fala da seguinte forma: curai os enfermos que nela houver, os enfermos que existirem nessa cidade, e dizei-lhes, está próximo de vós o reino de Deus. Essa passagem ela vem em um momento onde Jesus está organizando ali os seus seguidores e está mandando eles de 2 em 2 para visitarem as cidades próximas, cidades por onde ele vai passar. E conforme eles forem passando, eles vão comentar alguma coisa sobre o Evangelho e vão também aplicar curas autorizados pelo Mestre. Então eram discípulos que já tinham esse preparo. Então vamos à mensagem curas. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o Mestre Celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Aqui nesse trecho, Emmanuel já chega num ponto super importante. Quando um passe de cura, uma transfusão de energia, alguma movimentação nesse sentido de transmitir fluidos espirituais para ajudar na cura de uma pessoa é feita, é claro que todos nós queremos a cura do corpo físico. Nesse momento nós estamos encarnados, nós queremos que os nossos corpos estejam funcionando da melhor maneira possível. Mas o objetivo primeiro é a cura do espírito. A ideia é que ele se equilibre. Né? Então isso aqui que Emmanuel está nos chamando a atenção na mensagem. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? Se aquele espírito não estiver em condições de conduzir uma vida de maneira saudável, será que o Senhor da vida iria permitir que o corpo dele se curasse? Daria a ele essa oportunidade, sabendo que nesse momento ele ainda não pode dar conta disso?
O enfermo pretenderá o reajuste das energias vitais, entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Depois eu vou voltar nessa passagem aqui para nós comentarmos. É sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, turma, parece que eu estou falando com os meus alunos, amigos. Então, como é que funciona essa questão da cura do ponto de vista espiritual? As doenças existem como uma forma de nos ajudar no nosso progresso, na nossa caminhada, nessa experiência reencarnatória em que nós estamos passando. Existem alguns motivos para que a pessoa tenha uma manifestação de doença no seu corpo físico hoje. Aí eu selecionei aqui só para a gente pensar junto. Pode ser um efeito de ações passadas, causa e efeito. Então, no passado, que pode ser nesta encarnação mesmo, ou em encarnações anteriores, eu cometi certos desequilíbrios. Isso desarmonizou a minha constituição do perispírito. Sendo o perispírito a forma que vai gerar uma nova forma física, essa forma física naturalmente tem que vir com alguma questão de saúde a ser trabalhada. Porque lembra o que nós falamos no vídeo sobre perispírito? Que, aliás, até é um dos vídeos mais vistos aqui do nosso canal. Então, se vocês quiserem, nós podemos até falar mais, porque perispírito é um assunto super vasto. As doenças têm que descer do perispírito para o corpo físico, porque o perispírito precisa estar em equilíbrio, ainda mais do que o corpo físico. Então, essa é uma causa. Outra causa possível é que o espírito, por ter se desequilibrado em outras encarnações, nesta encarnação, ele talvez esteja com um certo receio de falhar outra vez. Ele sente que isso ainda é uma possibilidade muito grande. Então ele pede ou ele é aconselhado a reencarnar com alguma questão física, algum problema físico, talvez algum tipo de deficiência, alguma doença, talvez até um corpo que a princípio não tem nenhuma doença, mas é um corpo de saúde frágil, aquela pessoa que não pode se expor muito, não pode pegar chuva, não pode pegar vento, que qualquer coisa ela fica doente, um corpo mais delicado, se é que podemos botar assim, não é? Então são condições que o espírito vai reencarnar mediante as suas necessidades. Quando Jesus estava aqui encarnado entre nós, muitas pessoas padeciam de doenças e percebendo nele essa luz, essa glória, esse poder, essa capacidade de manipulação das energias que ele tinha por ser um espírito de uma ordem extremamente elevada, pediam a ele: mestre, cura-me. E dentro do possível, algumas curas aconteceram. Como nós até já conversamos em outro vídeo, né? Ele perguntava: tu acreditas que eu te possa curar? E a pessoa falava: sim, mestre, eu creio. E quando isso era dito do fundo do coração, se fechava uma conexão aí. Então a pessoa deseja a cura. E espiritualmente, karmicamente, se ela estivesse no momento de poder receber essa cura, Jesus transferia para ela fluidos energéticos que iam fechar essa conexão, iam permitir que aquela cura de fato acontecesse nessa encarnação. Mas isso tudo mediante todos esses estudos que nós falamos, lei de causa e efeito, tudo vendo se era possível, tanto que nos textos evangélicos constam que teve pessoas que pediram a cura ou se aproximaram dele com esse intuito e não obtiveram cura, porque não havia possibilidade naquele momento. Se por um acaso a doença, como nós falamos, ainda é uma coisa que está ajudando a pessoa a não se prejudicar mais, é interessante que a cura não venha. Ou ainda, se ela está terminando um período de resgate kármico, talvez ela precise desencarnar com aquela doença
porque vão ser as últimas partículas, os últimos fragmentos dessa doença que estão sendo deixados no corpo físico para que o espírito saia desse veículo físico totalmente limpo, equilibrado, sem aquelas moléstias que ele vinha desgastando, talvez há muitas encarnações. Porque com muita frequência as nossas doenças, digamos assim, são parceladas. Nós não as recebemos com toda a intensidade numa única vida. Nós vamos experimentando elas em doses homeopáticas para a gente poder dar conta e conseguir administrar isso. Então tem muitas possibilidades. E ainda tem a questão daqueles que, ao buscarem a cura, não o fazem porque querem ficar bons, de fato, como a mensagem de Emmanuel fala, na parte em que ele diz, né, que há doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitos, não porque desejem renovar as concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, ou seja, não é porque eles perceberam que cometeram equívocos e agora querem agir de uma maneira correta, não. Existem pessoas que fazem isso porque sentem falta de cometer os desatinos que faziam antes. Por estarem com um corpo doente, enfermiço, não conseguem cometer os desequilíbrios que cometiam antes e ainda sentem falta disso. Sentem falta a tal ponto que, se o alto permitir a cura, a pessoa vai mergulhar naquelas coisas todas outra vez. Vá e não peques mais. Lembram que era a última fala que o mestre tinha para as pessoas em que ele aplicava essa cura. Vá e não peques mais. Traduzindo, né, para uma linguagem mais nos nossos dias. Vá e viva a sua vida de maneira equilibrada, de maneira harmônica. Evite cometer os erros que você cometeu e que te conduziram para o estado de doença em que você estava. Porque é isso, lei de causa e efeito. Se você errar de novo, as mesmas consequências vão vir outra vez. Talvez até de maneira um pouquinho mais intensa, porque uma vez que somos portadores do conhecimento, não dá mais para ser tão suave como estava sendo antes. Não que antes fosse suave, mas é necessário certas modificações para que o aprendizado possa se efetuar. Então as curas, elas são super importantes, elas podem acontecer e de fato elas acontecem, mas mediante as nossas oportunidades de crescimento ou o nosso aproveitamento dessas oportunidades que estão sempre à nossa volta. Então, dentro do possível, é importante que todos tentemos ter uma vida equilibrada, saudável, tranquila, evitando excessos, buscando cultivar os valores da alma, as virtudes, estados de equilíbrio, são sempre muito interessantes, muito importantes para o nosso crescimento. Meus amigos, obrigado a todos que puderam ficar conosco até o final do nosso vídeo. Por favor, vamos dar uma força aqui para o nosso canal. Curta esse vídeo, comente, deixe comentários aqui. O que você tem achado sobre as nossas temáticas? Se tem algum tema que você tenha vontade de aprender mais, bote aqui para que nós possamos ver, pesquisar e fazermos vídeos sobre isso. Fique com Deus, amigos, e até semana que vem.